Olá, pessoal. Essa aula vai ser uma aula do dia 13 e 14 de abril. Também será uma aula de correção da interpretação do texto A Aranha Assustadora. Vocês devem ter lido o texto e viram que o texto fala de uma menina que tem muito medo de aranha. Esse medo de aranha a gente atribui o nome de aracnofobia. Ela não tem medo de outros insetos, como barata, né, que fala lá no texto, de ratos, enfim, só de aranha. Então, o texto vai relatar isso. Quero chamar a atenção de vocês para algumas palavrinhas dentro do texto. Por exemplo, a palavrinha se, a palavrinha aqui do outro lado ou, e aqui novamente a palavrinha ou. São palavrinhas que vão dando sequência ao texto, dando aí continuidade às ideias apresentadas dentro do texto. Bem, começamos aqui então. Nós temos aqui o seguinte: a Debbie, ela pode ser considerada uma menina medrosa? Na verdade, não, né? Porque apesar do medo de aranha, ela não tem medo de outros insetos, como cobras, ratos e baratas. Depois, então, ele diz assim: qual a explicação, então, que o pai deu lá para não matar as aranhas? Exatamente porque essas aranhas, elas trazem sorte, no sentido de que elas eliminam os insetos, as moscas e os pernilongos. Então, essa é a importância, então, desse bichinho aí, né? A Debbie, daí nós vamos ver aqui, que pede para ler o parágrafo a seguir. Aqui, ó. De algum modo, embora estivesse paralisada de medo, ela alcançou o ponto, a ponto do pesado livro de ciências que estava em cima da cama. Tocar aquela superfície lisa e dura. Então, essas palavrinhas aqui vão dar aí suporte para a resposta da pergunta letra A. A que se refere a palavra aquela? Aquela se refere ao livro de ciências, a capa do livro de ciências que era lisa e dura. A letra B, por que a Debbie estava fora da realidade? No mínimo, né, ali porque ela estava apavorada. Afinal de contas, é um medo que ela tem, então ela estava apavorada. Depois nós temos aqui a reticências. Essa reticências, ela representa um pensamento interrompido, né? Então, o autor pergunta assim, qual é o sentido? O que esse pensamento interrompido poderia significar? Ela poderia significar que ela parou para pensar se ela realmente iria conseguir ou não conseguir, enfim, tem várias ideias aí que podem ser apresentadas com esse ponto de reticências. No trecho a seguir, tem uma onomatopeia. A onomatopeia são aquelas palavrinhas que imitam os sons. Aqui, ó, no caso, blam. Então, que ruído é esse? Que ruído essa palavrinha representa? É o ruído de um livro caindo, né? Que ela pegou lá para matar a aranha. Depois, na atividade 5, é um relacione. Então, por que nós vamos relacionar? Ó, letra A, um tapete marrom e preto. O que é a ideia do tapete marrom e preto? A ideia de que eram muitas e preenchiam todo o espaço do assoalho do quarto. Letra B, implacáveis soldadas, porque elas marchavam como um batalhão de soldados. Letra C, por que alpinistas? Porque elas escalavam as cobertas para chegar até a cama da menina. A letra D, as escovas de dentes vivas, né? A aranha é como se fosse as escovas de dente viva. Elas entram na boca e os pelos de suas pernas se esfregam nos dentes da Debbie. Que horror, não é mesmo? Horripilante. Letra E, um exército de aracnídeas. Eram muitas e prontas para atacar. E por último, a letra F, pequenas exploradoras. Por quê? Porque elas estavam a caminho caminhando sobre o rosto da menina, ok? Na número 6, pede para copiar uma frase do segundo ataque, né? Para dizer assim, se aquele segundo ataque realmente foi real. Então, a frase que prova que aquele segundo ataque foi real é essa frase aqui. Mas desta vez não era sonho. A número 7 fala de novo das onomatopeias, né? Que ela serve para quê? Né? O leitor aí vai imaginar alguma coisa através dessa onomatopeia.
que ele imagina? Imagina a chegada de inúmeras aranhas. Depois, na número 8, nós temos um trecho do texto que diz assim: não, pensou Debbie, ela não pode continuar viva. Nós temos aqui esse não e essa frase aqui, elas estão escritas em itálico, ou seja, meio tortinha. Já essa aqui, ó, pensou Debbie, ela está escrita normal. Aí vem então a pergunta da letra A. Que recurso foi usado para diferenciar a fala do narrador no pensamento da menina? Foi o tipo da letra que a prof acabou de explicar, que tem o itálico e a letra normal. No itálico, a fala é da Debbie e na letrinha normal, a fala é do narrador, ok? Na letra B, eles dizem assim, que pontuação poderia ter sido usada para fazer essa diferenciação, essa diferença das falas dele. Quando a gente quer diferenciar a fala do narrador para a fala do personagem, nós também podemos usar as aspas, ok? As aspas também são utilizadas para isso. Não é só o ponto de travessão para indicar uma fala, os 2 pontos, como a gente está sempre acostumado a ouvir, mas também aqui no caso as aspas. Aí na letra C, então, ela pede para reescrever essa mesma frase usando as aspas. Então vai ficar assim, ó: não, entre aspas, vírgula, pensou Debbie, ponto final. Abre aspas novamente, ela não pode continuar viva. E fecha as aspas, certo? Espero que vocês possam ter compreendido. Apesar do texto ser assustador, ele é gostoso de interpretar, é fácil de interpretar, beleza? Um abraço!